Olá meus amigos, hoje eu quero dividir umas informações muito importantes com vocês. Desde já peço para que possam ficar até o final desse vídeo, porque mesmo para aqueles que acham que o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, acredito que outras pessoas precisam muito dessas informações. E o que eu tenho observado, o que eu tenho visto, principalmente depois que eu comecei a realmente ficar muito mais tempo no meu sítio, e aí logo depois eu volto aqui para a cidade, eu tenho conseguido observar umas coisas muito curiosas, muito interessantes, e é sobre isso que eu quero passar para vocês. O que acontece? Quando eu tô lá no meu sítio, eu fico, num local assim com muita paz, com muito silêncio, com uma energia muito alta, no contato com a natureza, com os animais. A minha rotina lá é muito interessante e completamente diferente da minha rotina na cidade, porque eu acordo cedo demais, trabalho intensamente o dia todo. Quando está no finalzinho da tarde eu já estou já na hora de realmente tomar um banho e dormir, descansar. Tem dias que eu chego a deitar às 6 horas da tarde, 7 horas da noite eu já estou dormindo, aí acordo bem cedo de novo, e essa é a minha rotina. Então eu não tenho televisão lá, eu evito até escutar música, uma coisa que eu gosto tanto, mas é porque realmente me chama muita atenção, e eu aprecio demais realmente o som da natureza, dos animais, e também o próprio silêncio que tem nesses locais. Então tudo isso faz com que a minha vida e a minha rotina lá seja muito diferente do que é da maioria das pessoas que vivem dentro das cidades, das grandes cidades então nem fala, mas eu mesmo que vivo numa cidade do interior, uma cidade pequena, muito pacata, tranquila, é muito curioso e muito impressionante a diferença que a gente sente nessas duas realidades. É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês, porque a partir dessa situação, de observar essa situação, eu comecei a perceber coisas muito curiosas, muito importantes. Então eu acredito que as pessoas precisam dar uma atenção muito especial a isso, porque a partir do momento que elas começarem a observar e talvez conseguir enxergar essas mesmas coisas que eu estou enxergando, pode ser que muita coisa mude na vida de cada um de vocês, e para muito melhor. Então esses dias eu desci do sítio e de cara, quando eu cheguei na minha casa e tal, a televisão ligada, estava passando o jornal da mídia convencional, e eu fiquei assim, eu não sei se era só pelo fato de eu estar chegando de lá, e tá tendo realmente, e tá vivenciando essa realidade tão diferente do que normalmente acontece aqui, e até pelo que a gente recebe, por isso que eu falo sempre da importância da gente realmente silenciar um pouco, parar um pouco e observar, entrar para dentro de nós mesmos e observar muitas coisas que estão acontecendo, porque o que a gente está recebendo do meio externo tá realmente muito complicado. E aí nessa situação que eu cheguei e com a televisão ligada, eu não tenho condição de falar para vocês aqui a sequência das notícias, o teor das notícias que eu recebi desde o início dessa programação jornalística até o fim. Mas uma coisa assim, eu sei que a gente já está acostumado, de ver que a mídia realmente ela trabalha em cima da tragédia, da vibração do medo, da tristeza, mas eu acredito que de uns tempos para cá a coisa perdeu o controle em vários aspectos, perdeu o controle nessa questão das informações que a gente recebe, perdeu o controle em relação à parte cultural de uma forma geral, aí já aproveitando e indo numa coisa que não tem diretamente a ver com o que eu vou falar em seguida, mas esses dias, por exemplo, outra informação que eu recebi quando eu estava aqui, que foi a música mais escutada no mundo, o vídeo mais escutado no mundo da nossa famosa cantora brasileira aí, que todo mundo sabe. Basta ir lá
né, e ver o que é o conteúdo, né, tanto da música, letra, o conteúdo do vídeo, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com as pessoas. A gente sabe que tem uma manipulação muito grande por trás disso, mas está assim, realmente uma coisa muito preocupante, assustadora. Eu cheguei a falar num vídeo há um tempo atrás sobre a pesquisa sobre a regressão intelectual, né? O que a gente vai esperar? A gente não pode esperar nada ao contrário disso, né? Recebendo o que a gente está recebendo, e cada vez mais as pessoas, e principalmente os jovens, as crianças, dando cada vez mais atenção a esse tipo de coisa, a esse tipo de material, a esse tipo de conteúdo, realmente a gente só pode esperar uma regressão intelectual, né? E para não dizer palavras mais duras, como eu já falei em outro vídeo. Mas enfim, o que eu observo é que a gente está literalmente num conflito tremendo, né? Não vou dizer aquela outra palavra com G, né? G-U-R e tal, porque o YouTube às vezes corta, censura os vídeos, mas a gente está vivendo um conflito muito, muito severo, um conflito realmente muito intenso em relação à energia. E é isso que eu quero assim deixar. A principal mensagem desse vídeo é exatamente isso, que as pessoas possam entender esse grande conflito na questão da energia e da nossa vibração que a gente está vivendo. Porque o que acontece? O que acontece nas fases de transição? O planeta, ele vai evoluindo, ele começa a caminhar para alcançar frequências mais elevadas. E não só o planeta, como os seres que nele habitam, né? Então eu já falei muito isso em vários outros vídeos, não vou estender nesse assunto, mas é importante deixar claro que esse processo tem tudo a ver com energia e vibração. Então o que a gente vê claramente? Para dificultar esse processo, nós temos todo um setor, né, que luta contra, né, que luta contra a luz, que luta contra o bem, que faz vamos dizer assim, o serviço contrário, né, do progresso, né. O objetivo deles é o que? Abaixar a vibração. Então é uma coisa que para muitos pode parecer simples, ou uma coisa que as pessoas não dão muita atenção, mas elas não têm ideia do poder disso, do poder de abaixar a sua vibração, porque aí você não consegue acompanhar o progresso, você não consegue se elevar espiritualmente, você não consegue alcançar a mesma frequência. Então o que acontece? Você tem, por um lado, o planeta e muitas pessoas tentando, né, se elevar espiritualmente, tentando elevar a sua vibração para conseguir chegar numa frequência mais elevada e acompanhar todo esse processo que é natural na transição. E você tem, por um outro lado, um grupo que quer derrubar completamente isso. Então a gente vê claramente, quando a gente está nesse ambiente onde eu falo, por isso que eu percebo muito essa diferença de você estar num local mais isolado, né, que você não está recebendo esse tipo de informação péssima, né, por sinal, e quando você volta a essa rotina e essa realidade normal para a maioria das pessoas. É um conflito tremendo, realmente. Eu imagino que a mente das pessoas, quem não tiver, né, muito equilibrado, quem não tiver realmente muito focado em tudo isso que está acontecendo, sabendo, entendendo tudo que está acontecendo, né, tendo conhecimento suficiente e autoconhecimento para entender e enfrentar tudo isso, a pessoa realmente surta, porque é uma coisa incrível o que a gente está vendo. E isso tem toda ligação com essa questão de tentar fazer com que a maior parte das pessoas, né, esse processo coletivo que a gente sabe que é tão importante para a gente conseguir, né, continuar nessa jornada de elevação planetária, elevação humana, né, elevação da nossa civilização
a busca, né, pelo conhecimento espiritual, pelos valores verdadeiros da nossa vida, quando a gente não consegue caminhar dentro dessa situação, por conta de muitas dessas interferências que a gente está recebendo negativa, que são exatamente o contrário do que a gente precisa, as coisas ficam muito mais difíceis. E até em relação às situações que a gente vê acontecer no nosso próprio planeta. A gente sabe que tem uma série de coisas complicadas acontecendo, né, no nosso planeta, na parte climática, na parte geológica, convulsões, né, em vários aspectos do nosso planeta, mas a gente sabe que isso faz parte exatamente desse momento que a gente está vivendo. Quanto mais as pessoas começarem a despertar, né, expandir as suas consciências e entender todas essas coisas, esses reflexos, né, essas consequências, elas serão muito mais simples, muito mais brandas. Então a gente recebe aí alguns problemas como esse que a gente acabou de viver no nosso mundo, e aí muitas pessoas falando sobre vários outros que estão por vir e tal, e infelizmente, né, muitas pessoas e muitos canais que ficam, como eu falei num outro vídeo, né, monitorando tragédias, né, buscando, né, indo literalmente atrás, ou só observando, né, só enxergando isso, que só enxergam as coisas negativas, as coisas ruins, as tragédias. Como a gente fala da própria mídia convencional, tem um monte de canal aí na internet que é uma coisa impressionante. Eu tenho realmente pena das pessoas que seguem ou acompanham esses canais, porque não tem nada de positivo que esse tipo de coisa pode trazer para uma pessoa. Enquanto você poderia estar falando sobre as coisas que realmente vão ajudar as pessoas, né, elevar a consciência das pessoas, elevar o astral das pessoas, a vibração das pessoas, você faz o oposto. Qual que é o objetivo disso? Então, o mais importante, né, o que eu queria deixar muito claro aqui, é que nós precisamos realmente nos afastar desse tipo de vibração. Nós precisamos nos afastar desse tipo de notícia, nos silenciar, né, desligar, meditar, afastar completamente desse tipo de informação que traz o caos para a nossa mente, para o nosso coração. Isso adoece as pessoas, e quanto mais a gente tiver dificuldade de alcançar esse quantum energético, né, que eu também falo muito, pensem em toda essa situação que a gente está vivendo como se fosse uma pilha que precisa ser carregada, né, cada vez mais ser carregada em direção ao polo positivo. E nós precisamos de um determinado número, né, de uma determinada porcentagem de pessoas despertas para a gente caminhar muito mais rápido para isso, e para a gente não receber as consequências negativas de fazer o inverso disso. Então, quando a gente acompanha esse tipo de situação que a gente está vendo por aí, isso não ajuda em nada, isso prejudica todo mundo. Então, o meu conselho é realmente assim, parar, sabe, se desligar dessas coisas, pare de assistir televisão nesse tipo de situação, pare de acompanhar esses canais, busquem conhecimento, busquem o autoconhecimento, entrem para dentro de vocês mesmos, silenciem, meditem e comecem a observar o que vem de dentro de nós, do nosso coração, da nossa intuição. Tem muita informação muito mais importante, muito mais preciosa que vem de dentro da gente, mas para isso você precisa de parar, você precisa de silenciar um pouco. Se você ficar nesse excesso de informação, nessa loucura que está por aí, de ficar vendo um monte de coisa, cada um fala uma coisa e você nunca sabe o caminho que você deve seguir, você nunca sabe porque você não está procurando dentro de você, você não está dando tempo para você, né? Experimenta procurar, mesmo que você more numa grande cidade, que seja mais difícil para você ter situações como lugares onde você possa realmente se silenciar, onde você possa sossegar um pouco, né, a sua mente, seu coração. Experimenta fazer isso para você ver como começa a vir coisas de dentro de você
que tem tudo a ver com o que você realmente precisa, as informações que você realmente precisa para te guiar, né? É o que eu falo sempre, a forma que o nosso Pai, toda a espiritualidade, fala com a gente é através disso, do nosso coração, da nossa intuição, mas você precisa de silenciar, você precisa de parar para você escutar. Não tem como você receber informação quando você já recebe, quando você já está ligado ali a milhões e milhões de coisas ao mesmo tempo e sem contar uma grande parte delas extremamente negativas. Esses dias eu estava conversando com um amigo, uma pessoa jovem aqui na cidade, num ponto comercial, e aí o assunto começou a girar sobre algumas situações difíceis aí que a gente está vendo pelo mundo e tal, e ele virou para mim assim, meio que até me cortou na hora que eu estava falando o assunto, me cortou não, mas ele virou na hora assim, como se fosse um desabafo dele, né, colocou para fora, ele virou e falou assim, tá difícil de viver, né, meu amigo? Falou assim comigo. Na hora eu pensei e falei, cara, uma pessoa tão jovem dessa, essa pessoa deve ter, sei lá, não deve ter 30 anos, 20 e poucos anos. Falar isso, tá difícil de viver. Então, o que a gente vê claramente que está acontecendo? É essa realmente, né, a visão que essas pessoas estão tendo no mundo. Primeiro, por um processo constante de alienação, em tudo que eles acompanham, em tudo que eles seguem. Cada vez mais. E falta de conhecimento. Então, o que impressiona, né, e marca muito essas pessoas é tudo que elas veem, tudo que elas veem de coisas negativas que estão espalhadas por aí aos montes. E quando a gente vai buscar as coisas positivas, elas são em maior quantidade. Isso é muito claro, só que a gente não recebe isso. Ninguém vai ver isso na televisão ou em muitos lugares ou em muitos locais da própria internet e até de muitas pessoas que acham, né, que estão, vamos dizer assim, que estão trabalhando para a luz, ajudando as pessoas, só passando informação ruim, só passando informação negativa, só passando desgraça. Então é isso que a gente vai passar para as pessoas, é esse sentimento que esse rapaz estava, tá difícil de viver, mas não é assim, não é por aí. Eu que estou podendo ter essa grande oportunidade, essa grande bênção, né, de experimentar essa nova realidade dentro dessa nova rotina, eu falo que é como se eu estivesse em outra dimensão. A sensação que eu tenho é que eu saio de uma dimensão e vou descer para uma dimensão abaixo, onde a vibração é inferior, a vibração é diferente. Eu não estou aqui considerando assim todas as experiências que eu tenho na minha vida normal, né, aqui na cidade, com tudo que envolve meus amigos, minha família, nada disso. Eu digo pelo meio externo, de uma forma geral, pelo que eu tenho contato, pelo que eu vejo, pelo que eu recebo, né, principalmente da mídia e às vezes dos comentários, dos grupos às vezes que se reúnem, o que são os assuntos, né, que na grande parte é só criticar, julgar, falar da vida do outro, ou então da parte material, né, que é impressionante o domínio, né, do interesse na parte material. A maioria das pessoas estão falando que fulano tá isso, fulano tá aquilo, porque tá ganhando muito dinheiro, ou então estão criticando e julgando uma determinada pessoa ou outra. Então é um conjunto de coisas que você não tem como não reconhecer que é de vibração muito baixa. Então a sensação que eu tenho quando eu estou lá, por tudo que eu faço e por tudo que eu vivo lá, as experiências que eu tenho, e principalmente por estar em contato com essa energia muito forte e muito pura e muito elevada, eu consigo ver essa diferença assim, de uma forma radical. E aí eu fico imaginando o que está, né, acontecendo com as mentes dessas pessoas. E ao mesmo tempo a gente está vivendo um momento extremamente especial, extremamente importante, um momento que nós já estamos vendo, presenciando e vamos cada vez mais receber coisas assim extraordinárias nas nossas vidas. Eu tenho passado por experiências assim, conheço várias pessoas que estão passando por experiências assim, de receber essas grandes revelações, de conseguir sentir todas essas coisas
bem diante de nós, mas a gente precisa de ajudar, a gente precisa de colaborar para que isso aconteça. Né? Você precisa de quê? De elevar a sua vibração, de purificar a sua energia, limpar a sua energia com uma série de coisas que contaminam a gente. E isso vai de informações externas inúteis, né? Até uma série de outras coisas, alimentação, vícios, uma série de coisas. A gente precisa de fazer esse processo de limpeza interior para você realmente se transformar, né? Iniciar de dentro para fora e aí você começar a receber essas coisas que vão voltar para você, ação e reação. O que você faz, o que você está emitindo em relação à sua energia, à sua vibração, às suas atitudes e às suas ações é o que você vai ver de volta. E se você estiver no caminho certo, você vai ver muita coisa positiva, muito mais do que todas essas coisas negativas que a gente está vendo por aí. Mas se você quiser focar no lado negativo, você vai jogar a sua energia lá para baixo e você vai viver nesse mundo. Você vai viver exatamente nessa experiência que você está criando para você. E aí ela vai voltar para você. Então vamos entender, meus amigos, assim de uma vez por todas. Essa transformação começa dentro da gente. Não espere da parte externa. Nada de milagroso, não. As coisas, os milagres realmente acontecem quando o milagre começa dentro da gente. Aí sim, você começa a observar, a perceber e a receber coisas magníficas da parte externa que você tanto busca, né? Eu estou dizendo aqui para vocês, do fundo do meu coração, com toda sinceridade, eu estou tendo a oportunidade de viver essa experiência. E tenho certeza que Deus me colocou nesse caminho para eu também poder levar essa experiência adiante. E como eu falo, mesmo que as pessoas que têm, né, uma certa dificuldade de conseguir ter talvez um tipo de experiência dessa como eu estou tendo com muita frequência, mas faça pelo menos dentro do possível, dentro do que você puder, no tempo que você puder, e comece a fazer isso. Fique mais em silêncio, faça suas meditações, observe, contemple, espere que as coisas venham até vocês, porque elas vêm e é tudo muito fascinante. Começa realmente a abrir um novo mundo diante de você, tá? Então isso é essencial, isso é o que a gente precisa de fazer, é o que eu sinto que eu preciso de passar para vocês, porque essa transformação ela é necessária e nós precisamos levar esse tipo de mensagem ao máximo de pessoas, porque quanto mais pessoas começarem a reconhecer isso, entender isso, buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento, para começar, para realmente entender tudo o que está acontecendo no mundo, tudo que vier pela frente vai ser muito melhor. As consequências negativas dessa instabilidade que as pessoas ainda estão, do que acreditar, do que fazer, do que é certo, o que é errado, todas essas situações levam a problemas externos, a problemas materiais, a problemas no nosso planeta. Você começa a viver mais dentro de problemas, porque você busca, você observa mais isso, você dá mais atenção para isso. Então desvie disso. Nós hoje estamos tendo uma interferência muito grande, uma inversão muito grande de valores, principalmente em cima das pessoas mais jovens, né, que ainda não estão maduras o suficiente para conseguir entender. Então a gente precisa muito de ajudar, a gente precisa de informar, a gente precisa de auxiliar, orientar, porque todo o caminhar para todos nós será infinitamente melhor. Não fiquem preocupados com coisas negativas que podem ou não vir a acontecer no planeta. Saibam que isso é consequência do que você começa a criar para sua vida, a partir de você mesmo, ajudando outras pessoas. Tudo vai ficando muito melhor. Você começa a conseguir encontrar a verdadeira paz para sua vida, o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria, e consequentemente você vai trazer isso para todo o ambiente
à sua volta. Então, meus amigos, não preocupe com o que vai ou que está para acontecer no nosso mundo em relação a todas as coisas, tanto positivas como negativas. Faça acontecer, faça o seu presente, o seu dia a dia, viva intensamente o seu momento presente. É nele que a gente constrói o futuro, é nele que a gente constrói e vai criar tudo que vier pela frente. E dentro das orientações que eu passei hoje, já com tudo que eu falei nesse vídeo, eu espero que vocês possam conseguir realmente dar uma direção melhor para a vida de todos vocês, e nunca se esqueçam de passar isso para todas as pessoas que a gente sabe que são muitas, que precisam muito dessas informações e dessas orientações. A gente nunca pode pensar só na gente mesmo ou num pequeno grupo ao nosso redor. A gente precisa pensar no todo e saber que isso vai trazer como consequência tudo de mais positivo para toda a nossa humanidade, todo o nosso planeta e o futuro que a gente tanto espera ver e receber pela frente. Tá bom, meus amigos? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.